plugado no Espírito durante todo o tempo que tivermos o fluido vital que é o nosso combustível da vida. O estoque pode ser negociado, cada caso é um caso. Tem gente que vive mais, eu acho que o Chico viveu mais, e o Divaldo é uma coisa impressionante, porque é um fluido vital aditivado. Prêmio. Enfim, deixa a palavra, mesmo não tem explicação. Hoje. O fato é que alguns de nós têm um tempo prorrogado. Mas o planejado já foi ali. A prorrogação vem depois, se for o caso. E alguns de nós retornam antes a pátria espiritual por misericórdia divina. Porque a gente vai repetindo erros que vão agravando a nossa situação perante a lei de causa e efeito. A espiritualidade pode determinar, não. A hora é essa. Por misericórdia. O que acontece com o suicida? Ele determina o momento que a natureza já determinou. Tem fluido vital para queimar. Como diz o Richard Darwin, um autor americano, diz assim: eis um teste para saber se o seu tempo de vida na Terra acabou ou não. Se você acordou de manhã e está vivo, ainda não. Tem fluido vital para queimar? Segura a onda. Tem vida pela frente. E vida é projeto que antecede a vinda para o planeta Terra. E que nós, porque não importa se todas as religiões, ou a grande parte delas, as mais importantes, se Deus entende que o suicídio é aquilo, o livre-arbítrio é soberano. Evolução é mérito. Cada um evolui pelo esforço que emprega para alcançar o objetivo. E cada um estaciona, retrocedendo é possível, se assim decidir. O suicídio é uma opção, sim, que lhe custará muito caro, mas que a doutrina consoladora, que nós temos o privilégio de acessar, categoricamente assinala: não existem penas eternas. Todos os suicidas terão uma segunda chance, e em alguns casos, várias chances. São casos muito duros, por exemplo, de suicidas em várias vidas subsequentes, que reencarnam sem pernas, sem braços, completamente dependentes de terceiros, para não precipitar o retorno à pátria espiritual novamente. O que acontece então com a pessoa que não se desvencilha do corpo? Ela se matou, mas ainda há fluido vital. E o fluido vital realiza a passagem magnética das informações do corpo para o espírito, porque não está na hora. Tem que esperar dissipar o fluido vital para ocorrer o desligamento sumário do desencarnado, do corpo e da informação. Dona Ivone diz com todas as letras: não há palavras para descrever o sofrimento de um suicida. Ele fica relembrando o momento da própria morte, sem parar. Ele não vê luz no fim do túnel. Chico Xavier, no livro, a gente também assinala: você acha que depois que se desvencilhar do corpo, a ordem dos servos de Maria resgata, leva para o plano espiritual e você recomeça o aprendizado de uma outra encarnação? Está resolvido? Não. Por quê? O método que eu empreguei para me matar vai determinar um ferimento que alcança uma parte do corpo físico e resulta no colapso orgânico. Mas se eu estou me ferindo e é um ferimento de morte, esse ferimento alcança o perispírito. O perispírito fica sequelado. Razão pela qual pessoas que, por exemplo, estilhaçam o centro nervoso geram uma sequela nessa parte do corpo que fica no perispírito, e isso só é resolvido ou dissolvido
quando o corpo de carne funciona como um fio terra e exaure o ferimento do perispírito, se fixando numa ou mais encarnações no corpo de carne. Razão pela qual certas pessoas, com casos de idiotia ou loucura, não todas, certos casos de idiotia ou loucura, têm origem em suicídios que abalaram essa parte do corpo. Certos casos de enfisema não associados a cigarro, debilidades no sistema respiratório, têm origem em suicídios por afogamento ou inalação de gás. Certos casos de tetraplegia. Eu não sei quantos tombos físicos vocês levaram na vida. Eu levei vários. Moleque travesso. Graças a Deus eu estou aqui rígido como funciona. Eu conheço casos de pessoas que ficaram tetraplégicas com uma queda boba. Por pouco. Não foi uma grande torção, não foi um grande susto. Tetraplégico. Chico explica. Certa uma pessoa, por exemplo, que se enforca. Quebra o pescoço. Quebrou onde? T4, T não sei das quantas. Essa vértebra poderá vir fragilizada. E um movimento mais brusco poderá determinar perda dos movimentos. Veja como a lei de causa e efeito opera. Não é uma ciência exata, cada caso é um caso. Mas nós estamos plugados na vida para viver. Porque aqui se dá o aprendizado necessário para seguirmos em frente. E aqueles de nós que estão sofrendo e padecendo problemas vão merecer, não apenas de Deus, dos guias e dos mentores, mas de nós, especialmente nós espíritas que temos as informações claras sobre as consequências do suicídio no plano espiritual. Precisamos entender. O suicídio é assunto de foro íntimo. Não. Aquilo que estiver ao nosso alcance fazer para tentar acolher. Atenção, o suicida não quer se matar, ele quer resolver um problema. A dinâmica certa não é a do doutrinador, me desculpa. Nessa hora, é do escutador que vai procurar saber o que você quis dizer no jantar quando você falou que a vida não tem graça. Aquele texto, aquela redação da escola que eu vi, que você tirou uma nota meio ruim, fui ver a redação, você estava falando que a vida não é tão importante quanto as pessoas acham. Pais e mães vigilantes, professores vigilantes, amigos atentos, nós somos redes de cuidado e atenção. Nós podemos descobrir que uma frase dita por palavras, oralmente, ou escrita, pode conter, ou não, a ideia suicida que vai ganhando força. Como é que a gente resolve isso? Numa conversa franca e aberta, sem julgamento, sem crítica, muito menos doutrinação. Cativar, conquistar a confiança, chamar para a conversa, saber o que está acontecendo e se conseguir, portanto, obter a informação preciosa do momento psicológico, emocional da pessoa que deu alguma pista de que está em desacordo com a vida ou com a existência, procurar ajuda. Procurar ajuda especializada. Um psicólogo, um psiquiatra, um bom diagnóstico e saber qual é o protocolo indicado para cada situação. Centro espírita ajuda? Sempre. Resolve? Nem sempre. Não abrir mão da medicina da terra. Fundamental. Para terminar mesmo, antes de souber perguntas. Eu disse que eu estou vindo de uma cidade que sediou a Olimpíada. Mas eu não vou falar do Rio de Janeiro. Eu vou falar da primeira Olimpíada da história que permitiu a maratona com mulheres, que foi a Olimpíada de Los Angeles, 1984. Alguém tem alguma imagem, vocês se lembram de alguma imagem forte? Vocês sabem quem foi a medalha de ouro da Olimpíada de Los Angeles? Vocês se lembram? Foi a primeira mulher que conquistou a medalha de ouro? Foi portuguesa? Eu fiz a pergunta no país errado.
eu estou sabendo com vocês, olha a minha ignorância esportiva. Foi a Rosa Mota. Viva a Rosa Mota. Esqueçam que eu fiz a pergunta. Rosa Mota, certamente, gente, que orgulho de vocês. E foi histórico esse momento. O estádio de pé celebrando Rosa Mota. Primeira mulher a conquistar uma Olimpíada feminina na história dos Jogos. Fantástico, golaço. Certamente a medalha de prata e de bronze não foram menos aplaudidas. Que aí não era só quem é campeão. Viva as mulheres. Ou prova machista, maratona. Show machismo. Mulheres, avante. Depois de Rosa Mota, prata e bronze, algo dessa prova vem à memória de vocês? Alguma outra imagem? Uma possível atleta magrinha com uma viseira baixa da Suíça. Posso falar dela? Vou encerrar essa palestra falando. Não me lembro o nome dela. Ela entrou no estádio. Se eu a visse aqui na rua de Santarém, frente ao centro, passando agora, eu ia te chamar para falar. Ou ela está obsidiada, ou está embriagada. Está precisando de ajuda. Ela entrou no estádio olímpico, que já tinha aplaudido o Rosa Mota, as outras atletas. Está todo mundo sentado, vendo outras provas. Entra essa atleta assim. Num primeiro momento, alguns risos. Depois, a comoção. Ela está com câimbras. Ela não vai conseguir dar a volta nunca. Vai cair. O ser humano é mórbido. Ficou acompanhando para ver se ia cair. Depois, foi tamanha a identificação com a dor, a persistência dessa atleta que não se entregou, que o estádio começou a torcer por ela. Está na internet, recupera. Ficou linda essa história. Ela avançando na direção da linha de chegada trôpega, um funcionário do Comitê Olímpico Internacional, de perto, não podia tocar, desclassificado. Se tocar, desclassificado. Não podia falar nada, desclassifica também. Estava ali para quê? Se ela cair, não vai se esborrachar. Estou aqui para isso. Acompanhando. A progressão dela na pista foi determinada também, ou gerou um efeito interessante da progressão da torcida, que já não estava só sentada batendo palma, estava batendo palma e urrando. Gol! 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 Aquilo veio crescendo. Outras emissoras de televisão que estavam cobrindo várias provas começaram a plugar o sinal ao vivo do Estádio Olímpico. Está acontecendo algo diferente aqui. Ela não ganha medalha nenhuma, mas ela está emocionando os torcedores, enfrentando a sua dor. Quem já teve cãibra sabe como dói. Essa mulher estava carregando 2 câimbras nas pernas, andando como dava. Eu não sei se ela acreditava que ia cruzar a linha de chegada. Sei que a linha de chegada foi chegando perto dela. Viseira baixa, seguindo a raia, autoprogramada para cruzar a linha de chegada. Voltaram do boi ao lado, o estádio aos urros, e ela avançando, 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 cruza a linha de chegada e cai. Não mais um, mas um grupo de 5 ou 6 paramédicos a socorrer. A levou de imediato para o atendimento médico. Sem salva, uma heroína do esporte. Por que no centro espírita, falando de suicídio, eu lembro a atleta da Suíça? Nós somos maratonistas da vida. Por vezes, nos arrastamos durante a prova. A dor é imensa. Fraquejamos. Achamos que não será possível cruzar a linha de chegada. Nos julgamos absolutamente sozinhos e solitários, sem perceber que a nossa volta a alguém foi um voluntário do Comitê Olímpico Internacional. E não nossos guias e mentores, sempre por perto. Mas porque a evolução é mérito, eles não podem aparecer e dizer: bora, filho, levanta, vamos nessa, está na hora. Por quê? Porque o mérito é
teu. Eles estão todo dia, toda noite, do teu lado, soprando, intuindo, encorajando, mas sem poder se materializar. Ou uma manifestação mais agressiva de dizer: levanta, acredita. O mérito é nosso. Passo a passo a gente não acredita que vai cruzar a minha chegada, porque mesmo sendo espíritas por vezes a gente fala: meu Deus, que mundo é esse? Por que aconteceu isso agora comigo, desse jeito? Não estou encontrando no Evangelho a resposta. E é André Luiz, numa de suas obras, que diz: a grande honra da gente desencarnar é ser chamado de completista. Completista é o que completou a prova. Rosa é medalha de ouro. Entrou para a história e será sempre lembrada. Essa atleta suíça não ganhou nada, a não ser o reconhecimento de muita gente que naquele momento percebeu a metáfora da vida. Ela carrega as próprias dores e acredita, apesar de tudo, que será possível cruzar a linha de chegada. Nós espíritas dispomos da rota segura para fazer a melhor prova do mundo. Depende de nós. Mas a nossa responsabilidade é tão grande por sabermos tanto, que não basta que sejamos competistas. A gente precisa ajudar os outros a também ser. Obrigado pela atenção. O mestre da comunicação. Não há dúvidas. Prof. André ganhou os nossos corações. Foi uma missão fabulosa. Realmente chorou. Foi uma noite, ou é uma noite, de grande riqueza para todos nós. Só lamento aqueles que hoje não estarão aqui connosco. Não pudessem ter recebido esta palavra, este verbo, este ânimo, não é? Este grande mestre de comunicação, o Senhor. Eu, mais uma vez, procurando, não de forma ritualista, mas como complemento sempre dos nossos trabalhos, e eu lembrei uma peça de fecho. Não é? Realmente, estes livros que estão ali, então depois, as pessoas que os quiserem adquirir, podem ir com ele, que ele assinará, com certeza, estes mesmas publicações. Não é tão privado. Muito obrigado. Meus irmãos, aqueles que quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade, de olhos fechados, os sentidos ficam mais consolidados no pensamento. Em nome de Deus, em nome de Jesus, e dos Espíritos amigos que nos ajudam e nos assistem sempre. Obrigado, Senhor, pela bênção da existência, pela oportunidade de chegarmos até aqui, sãos e salvos. Permita, Senhor, que a cada dia tenhamos o zelo do jardineiro que cuida de uma plantinha, que vai requerer os cuidados imediatos a cada instante, os nutrientes do solo, a água que precisa chegar à raiz, a luz solar que precisa alcançar esse ser, nos livrarmos das ervas daninhas que podem danificar essa plantinha, do risco de pisões, esmagamentos, predadores, a cada dia a sua tarefa. A cada dia, Pai, revela
para cada um de nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados. O que exatamente precisamos fazer no enfrentamento de sucessivos problemas que a partir de hoje vamos chamar de desafios ou de convites à evolução. Abençoe e protege, Pai, os que aqui estão, que retornem a seus lares, confortados e seguros de que nunca estamos sóis e que todos, com a Tua bênção, seremos completistas desta vida e, se o Senhor permitir, ajudaremos outros próximos ou não de nós, pessoas queridas ou estranhas a nós, a também serem completistas. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco agora e sempre, e que assim seja. Ora bem, Luís, a questão do Eduardo, pode ter uma coisinha para ter. Qual é que é do tens aqui também, aqui. Tá, biblioteca. Não passa. Ora bem, nós não temos, digamos assim, deixamos ver, tá? E é outra coisa ainda, e é um livro. Não tem. Pois não, vamos mostrar. Tá. É isso, eu aqui na regi, aqui não tem. Ora bem, nós não temos produção bibliográfica, ou algumas casas escritas, não é? Há um bocado